Muito bem-vindos, todos nós. É uma alegria poder estar aqui neste momento de reflexões compartilhadas e poder recomeçar esse ano, nosso ano novo, né? É o primeiro do ano. Então, fica o convite aí, de que aproveitemos o momento para boas trocas. Esse é o objetivo, né, Dani? A gente está experimentando alguns formatos para ver o que é mais viável, o que é mais tranquilo, gostoso de interagir, de ficar num ambiente onde não tem lá em cima alguém que fala, que tem a sabedoria, aqui embaixo quem está ouvindo, né? A gente quer a interação porque a gente tem o mesmo ideal. A gente está apenas dinamizando ou compartilhando com o grupo, né, com os participantes, aquilo que nós conseguimos entender do tema, mais uma vez, né? Então, a gente constrói sempre uma linha de raciocínio e, a partir dela, a gente tenta ou busca, né, pesquisas que fomentam dentro daquilo que a gente vê no sistema Tempo de Ser, que garante essa questão do autoconhecimento. E como é o primeiro do ano, nós pensamos nesse tema, então, né? Ano novo, vida nova, que a gente acabou, já é fevereiro, na verdade, né? Já estamos em fevereiro e diz que o ano só começa mesmo depois do carnaval, né? Então, a gente realmente, por que tem essa fala? Então, hoje a gente vai tentar descobrir um pouco o que esse tema tem a ver com a gente. O que é novo, né? É o ano, é a vida, ou nova vida, ou novo ano. Então, fazer essas trocas e entender o que de fato é novo, ou o que pode ser novo. E nós temos trabalhado nos últimos encontros num formato como se no mesmo encontro tivesse início, meio e fim. Então, algum tema é trabalhado, mas sempre com pano de fundo o autoconhecimento. Então, é essa a ideia hoje. Essa noção de ano novo para introduzir, na verdade, né, porque a gente vai trabalhar a questão de um propósito. Qual seria o nosso propósito de vida? E na ideia de reflexão, a gente traz questões e cada um internaliza e troca um pouco para aprofundar nesse tema. Então, uma palestra, na verdade uma troca, né, um momento de debate com este assunto. E teve uma discussão aqui no domingo, depois que a gente assistiu o curso, né, do autoconhecimento, que é a palestra da Marlete, do Lucas e do Carlos, e foi muito interessante a discussão depois, porque uma das coisas que ficou claro é que todos os momentos que existem no STS não são criados, a ideia é essa, para a pessoa vir e receber um conhecimento e ir embora. Na verdade, o que a gente concluiu é que quem está aqui na frente traz pontos a serem discutidos para que sejam levantadas questões. Então, não é um material pronto para se chegar, receber e depois ir. Na verdade, é ponto de partida para que haja discussão. Então, é muito importante que a gente participe, todos. Essa até a ideia de virmos aqui para baixo, para que todos interajam e que a gente consiga enriquecer esse debate. Essa foi a proposta. E para essa palestra a gente pensou nisso, que é um roteiro com esses momentos de abertura, que é algo que geralmente a gente usa para sensibilizar, para abrir mesmo, para inspirar, que tem a ver com o tema. Em seguida, a gente vai fazer uma retrospectiva do ano passado no mundo. A gente conversou muito sobre isso e chegamos à conclusão da importância de situar o momento planetário que a gente está vivendo. E buscar entender o que a gente tem a ver com esse momento e o que esse momento tem de influência nas nossas vidas. Se é que a gente para pensar. E aí entramos na questão do propósito de vida, né, que tem a ver com ano novo, vida nova. Qual seria o nosso propósito? Será que a gente para pensar nisso? Será que isso é uma prioridade? Para isso, a gente traz uma dinâmica, depois de todos esses materiais para instigar, a gente traz um momento de reflexão interna e, com isso, a gente conclui abordando a questão da inteligência mediúnica, que é o pano de fundo do nosso núcleo. Mediunidade, que no sistema Tempo de Ser está ligada ao conceito de inteligência mediúnica. Então, essa é a nossa proposta para hoje. A gente acha interessante situar, para que vocês tenham uma noção de que parte que a gente está, e mesmo ao longo da fala a gente vai relembrar quais foram essas propostas que a gente está seguindo. Então, aqui tem a gente pegou essa foto que fala ali desse universo, né, que antes era 2016, então o número mudou, final 7. E será que nós já chegamos lá ou estamos no percurso? Né? Se fôssemos ali aquela mulher,
Vamos pensar na sugestividade, né, do tempo. Que tempo é esse? 2016, 2017, ano novo, vida nova? Né? A gente não sabe o que tem embaixo ali, né? Parece um vácuo, mas não sabemos o que tem embaixo. O que a gente pensa sempre é de fazer a transferência, a transição, já passar, né? Já é um pulo, um salto de um ano para o outro. E aí, para isso, nós trouxemos um poema do Carlos Drummond de Andrade, bastante conhecido, talvez vocês já tenham visto, que chama Receita de Ano Novo. E é bastante significativo, né? Eu vou ler para vocês. Para você ganhar belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser novo. Até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro, as coisas mudam. E seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações. Liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Então, para abrir, né, se é o ano novo, que ano novo é esse? Começa hoje, já começou em 31 de dezembro, 1º de janeiro. Quando começa o ano novo para a gente? Já que ele está dentro de nós. Então, esse é um poema, como eu disse, do Carlos Drummond. Ele é um poema que foi publicado da editora Record em 2008. E este poema, para a gente, ilustra bem essa ideia da palavra que a gente usa todo ano, né? Festas de final de ano, e que a gente usa ano novo. Então, vida nova, aí as pessoas têm os rituais de pôr branco para a passagem do ano, pular 7 ondas, pular, né? Tem todos os rituais, crenças, que nos mobilizam para dizer que uma etapa se alterou, né? Mudou alguma coisa. E com essas perspectivas, o que será que de fato é novo? Ou quando será que a gente senta, não sei se senta, para parar para pensar assim, fazer umas pequenas metas de o que eu quero para esse ano, o que eu quero conquistar, ou o que eu conquistei do ano passado, pegar, né, aquilo que era do ano passado e rever. E a gente, muitas vezes, eu pelo menos me surpreendo quando eu lembro do que eu imaginei que fosse aquele ano. E assim, fica muito mais na imaginação do que realmente uma realização. Porque não tem essa consciência de questão de tempo, de exigência, de esforço. Parece que uma mágica vai acontecer e que o meu ano vai mudar. Tudo vai ser diferente, né? E depende de um esforço, né? Depende de um projeto de vida, depende daquilo que a gente vai chegar daqui a pouco a discutir ou tentar estimular, que é um propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha vida? E também nesse momento introdutório, a gente traz esse pequeno texto, que é de autoria desconhecida, mas que caminha no mesmo sentido do que seria a busca do homem. Potencial humano. Os deuses da Grécia Antiga, temerosos de que os homens descobrissem seu próprio potencial e ciumentos de que assim pudessem chegar ao nível deles, deuses, realizaram uma longa reunião para decidir a maneira mais concreta de ocultar aos homens esse potencial. Várias foram as propostas. Houve quem pensou em esconder o potencial humano nos abismos mais imperscrutáveis dos oceanos, mas foi lembrado que, no futuro, o homem penetraria o fundo dos mares.
Apresentou-se também quem propôs ocultar este potencial nas montanhas mais altas da Terra. Mas tal proposta não foi aceita, porque o homem, em um dia, não muito distante, as escalaria. Outro sugeriu esconder tal riqueza humana na Lua, mas salientou-se que o homem, no futuro, iria habitá-la. Por fim, todos aceitaram uma estranha proposta. Todo aquele poder incomensurável, o potencial humano, deveria ser escondido dentro do próprio homem. Como justificativa para tal resolução, os deuses disseram: o homem é tão distraído e voltado para fora de si que nunca pensará em encontrar seu potencial máximo dentro do seu próprio ser. Então, é de um autor desconhecido, como a gente falou, está nesse site, Pensador, e para a gente é um texto bem simples, mas que revela muito do que a gente já discutiu aqui. Quer dizer, quanto será que eu já procurei de potencial fora de mim? Quanto na minha vida eu procurei fora? E pesquisando tudo isso que foi falado, isso que é interessante. A Lua, altas montanhas, os abismos mais profundos nos mares. Isso o homem, a humanidade, já alcançou. E onde será que está o potencial? É algo que a gente discute muito, dentro de nós mesmos, né? Então aí fica um desafio, um estímulo, como forma de busca mesmo. Desculpa. Agora a gente vai passar algumas fotos que foram consideradas as fotos mais bonitas, né, digamos assim. Como que é? Não tem Foram fotos premiadas. Isso. 100 fotos premiadas, a gente selecionou dessas os eventos que nós consideramos, a gente discutiu muito, os eventos que a gente considera muito marcantes em 2016, para a nossa história. Para nos situar num momento histórico vivido e trazer uma reflexão também do que a gente está passando como um todo. Não tem quem, na nossa visão, não sofra a influência desses fatos no mundo. Talvez não perceba, mas o momento, os fatos são como dominó, né? Efeito dominó. Talvez demore para sentir o efeito, a chegada dele, mas ele já está reverberando. Então, ali, essa foto é de uma refugiada que protege sua filha em um cobertor térmico enquanto espera por um trem para a Croácia, em uma estação em Preševo, na Sérvia. Esse foi em janeiro de 2016, começo do ano passado. Essa foto é de um homem resgatado por um membro da organização humanitária Proactiva Open Arms, na costa da Líbia, no mar Mediterrâneo, que também estava catalogada como de fevereiro, do início do ano. Cientistas detectam ondas gravitacionais descobertas por Einstein há 100 anos, fevereiro de 2016. A refugiada síria Amina Zugayar, de 9 anos, pousa para foto próxima de Mafraq, na Jordânia, 13 de março de 2016. Visita de Obama a Cuba após 88 anos, março de 2016. O planeta Marte, em imagens captadas pela sonda Curiosity, NASA. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, se dirige ao Senado Federal para entregar o pedido de impeachment de Dilma Rousseff ao presidente do Senado, Renan Calheiros, 18/4/2016. Mulher segura seu filho que nasceu com microcefalia, em Olinda, no Pernambuco. Atentado terrorista em Nice, julho de 2016. Moradores da favela da Mangueira assistem à queima de fogos durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 no estádio do Maracanã, em agosto. O jamaicano Usain Bolt durante a semifinal dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Menino aparece ferido em ambulância após confronto em Alepo, na Síria, agosto de 2016. Impeachment de Dilma, 31/8/2016. Bebê girafa, Kenai, beija sua mãe Dione, no zoológico de La Flèche, noroeste da França, setembro de 2016. Homens carregam bebês em meio aos escombros após ataque aéreo em destruir edifícios em Alepo, na Síria, 11/9/2016. Essa o Pedro me perguntou se era verdade. Falou, é uma montagem, né, mamãe, essa foto? Que ele me viu preparando, né? Eu falei, não, Pedro, é verdade. Ele não acreditou. Bote lotado com refugiados de diferentes países africanos durante a operação de resgate no Mar Mediterrâneo, setembro de 2016. Mais impressionante como é que eles riem, olha. Após 50 anos de guerra civil, o presidente colombiano Juan Manuel Santos e o chefe das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, Rodrigo Londoño, assinaram em 26 de setembro em Havana um acordo de paz histórico. A guerra civil causou o deslocamento de 7 milhões de habitantes e a morte de mais de 200 mil no país. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, durante debate com a democrata Hillary Clinton, 9 de outubro de 2016. Paraquedistas russos atravessam um arco-íris durante treinamento militar em Kovin, na Sérvia, 7 de novembro de 2016. Mais interessante que era um treinamento militar, né? De bonito era apenas o arco-íris, né? O ideal não era tão colorido assim, mas o fotógrafo foi fantástico, né? Morte de Fidel Castro, novembro de 2016. Acidente com o avião que levava a equipe do Chapecoense e repórteres, 28 de novembro de 2016. Lua cheia vista através da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, julho de 2016. E é isso, né, Dani? Vocês, quando nós começamos a fazer buscar a retrospectiva do mundo, né, não só do Brasil, mas do mundo, vários fatos desses eu não lembrava. Interessante, eu não lembrava, assim, eu apaguei, e são fatos trágicos. Muitas vezes a gente marca pelos fatos trágicos, aquilo que realmente, né, dá uma impressionada. E isso foi uma questão que eu me fiz, né? Por que eu apaguei? Porque eu não lembro de algumas coisas que aconteceram no mundo, que estão acontecendo. Qual é a repercussão disso? E nós vamos falar sobre isso, de um desdobramento, é o fato de... Parece que eu não sou responsável. Não é comigo. Sabe? Né? Não é ainda comigo. Pode? Tá aqui, ó. Alô? Então, sobre essa questão que vocês estão colocando, o ano de 2006, né, para mim, foi um ano de muitas transformações. Talvez eu tenha transformado em 2016 o que eu não transformei nos últimos 10, 15 anos. Né? E uma das coisas que eu aprendi nessa busca de sentido, né, nessa busca de propósito, porque eu comecei o ano com uma ausência total de sentido, e eu acho que esse vazio me fez
explodir e querer buscar todo custo ao longo do ano de 2016. E uma das coisas que eu escolhi aprender, tem alguns livros que falam sobre isso, foi que uma vez que eu estava conectada com o meu propósito, uma vez que eu identifiquei, se é que eu identifiquei, mas eu acredito que eu esteja no caminho, a gente consegue buscar o sentido da nossa vida, apesar de todos esses pesares, e a gente consegue, de uma certa forma, se blindar disso, sem fechar os olhos, sem querer achar que está tudo lindo, mas se algumas pessoas buscam o propósito, elas conseguem salvar todo esse mal que a gente vê, a gente tem visto mais mal do que bem nas mídias, enfim, a gente estava conversando hoje sobre Espírito Santo, a gente vê mais coisas ruins acontecendo, é como se a gente estivesse de fato destruindo a nossa humanidade, né? Mas ao mesmo tempo, assim como nós, a gente sabe que existe um propósito maior. E se a gente se envolver muito eu acredito, com os problemas que estão muito longe da gente conseguir resolver, pode ser que a gente não consiga ajudar a resolver. Então, eu acho que buscar o nosso propósito, não estou falando que a gente vai ignorar o que estiver próximo a nós, mas assim, buscar o nosso propósito, sem se deixar contaminar por essa avalanche de notícia ruim, para mim fez sentido. E eu aprendi isso com a citação de um livro que eu ainda não li, mas eu ainda vou querer ler, que é de uma pessoa que viveu num campo de concentração e que ela criava um filho e que ela fez o filho acreditar que o mais importante na vida era o amor entre eles e para eles aquilo ali era um propósito. E isso fez com que eles sobrevivessem. A família dela inteira morreu e isso fez com que eles sobrevivessem no campo de concentração. Então, eu faço um paralelo com a nossa vida. Toda vez que a gente fica muito absorto em todas as notícias ruins que são veiculadas, eu acho que a gente perde um pouquinho a conexão com o nosso propósito. E, na verdade, eu acho que a gente tem que estar mais dando atenção para as coisas que a gente quer que aconteçam, para as nossas buscas, do que para tanta coisa ruim que está acontecendo. Então, aprendendo isso, eu acabei me fechando um pouquinho para assistir notícia na televisão. Então, eu parei de assistir televisão, cortei a televisão, eu só assisto quando eu tenho que assistir porque alguém está assistindo. E, para mim, deu certo, né? Então, eu não sei se eu fui negligente, como a sua última fala foi isso, eu não sei se eu fui negligente com os problemas que estavam acontecendo. Mas eu acredito que não. Eu acredito que eu esteja buscando um caminho para, se eu conseguir sair dessa loucura, que eu consiga ajudar o máximo de pessoas que eu puder com o meu caminhar. Então, eu acredito nisso. Então, eu acho que talvez isso faça parte do propósito que eu estou buscando descobrir. No fundo, a ideia nossa de trazer, nem a gente sabe também, na verdade, que a gente não sabe o que é, qual a ligação. Mas a gente acha importante nós situarmos em que momento que a gente está. Então, eu entendo o que a Gabi falou, mas ao mesmo tempo você sabe do que se passa. Porque, assim, não é possível que não tenha conexão. Não é possível que a minha vida não tenha conexão nenhuma com esses fatos relatados, que são muitos fatos. E a gente se esforçou muito para não colocar só fato ruim. Isso foi assim, a gente tentou ser neutro, mas realmente tem muito mais notícia ruim na mídia do que boa, né? Se é que existe ruim ou bom. Mas a preocupação foi colocar descobertas, colocar acordos favoráveis também, que é o acordo com a Farc, que foi... Então, tem de tudo, mas que tem algo acontecendo de transição, ou de rebuliço, ou de alguma coisa está se passando. Não é possível, porque vocês viram a quantidade? Eu também não tinha noção de que era tanto. É refugiado do mundo inteiro, gente. Não é de um lugar, não. E isso estava lá nessas 100 melhores fotos da Veja, foi da Veja que eu peguei, de um site, né? E eu mesma fiquei impressionado. Quer dizer, tem algo forte acontecendo e a nossa realidade está atrelada a essa. E o que isso pode ter a ver com autoconhecimento? Essa é a questão que fica. Será que pode ter alguma relação?
Será que ao fazer o autoconhecimento, que é um movimento interno, eu influencio isso? Ou eu consigo perceber o que isso influencia na minha vida? Que é esse invisível que a gente tanto fala aqui, de fenômenos psíquicos, que a gente ainda não consegue detectar, medir com aparelho nenhum, mas que cada vez mais nós percebemos que acontece. Então, o estímulo é exatamente para a gente tentar entender isso e buscar saber do que se passa, enxergar uma realidade, que é um fato, e buscar no nosso dia a dia, nas nossas reflexões, nas nossas observações, tentar identificar qual a minha ligação com essa realidade, porque que ela existe é praticamente uma afirmação. Não tem como não ter ligação. Não tem como não ter ligação, porque somos uma espécie, e a espécie está em todo lugar, né? Está no universo, onde tem um ser representa uma espécie. E a espécie humana, ontem eu estava num diálogo com um grupo de mães, e uma das mães comentou exatamente isso, assim, perguntou, né, para o grupo, vocês acham que a gente está passando por um momento, que a humanidade está passando por um momento de saturação? Que está chegando um outro momento e que a gente não está identificando isso, o que virá, mas está identificando que está saturado, que do jeito que está saturado. E aí a gente comentou sobre isso, diretamente ligado, porque o nosso tema, o foco era a questão da infância, né, a importância do brincar, e a gente retomou até esse ponto. Então, assim, questões elementares, questões primordiais estão se perdendo, né, por um interesse que é um interesse externo, buscas externas, apenas para tentar suprir esse vazio que é interno, mas a gente não nomeia, né, esse incômodo. De alguma forma incomoda, mas a gente busca. E, como a Maritza falou, é uma intenção nossa de, no início de um ano, de um curso e de um projeto onde o foco é o autoconhecimento, que a gente possa minimamente questionar, querer saber de fato o que esses fatos todos têm a ver comigo, que estou em espécie humana vivendo, né? Um ano considerado esse 2017, com essa carga de 2016. A gente já vive isso, como a Gabi estava falando, hoje de manhã a gente estava comentando como é o nome do Espírito Santo, né? O que está acontecendo em Espírito Santo. E a gente vê em outros lugares também. Aí a gente começou a pensar, né? Se isso está acontecendo em Espírito Santo, imagina em outras capitais como vai acontecer, porque daqui a pouco é um movimento, né? Um movimento dominó. E o que poderia acontecer? Né? O que a gente pode fazer para olhar para o que está acontecendo e ter esse ânimo, essa força de dizer, eu posso fazer aquilo que é minha parte, que é pelo menos me autoconhecer. Pelo menos minimamente, para poder ter um equilíbrio aí, porque a gente sabe que, tem até um vídeo da Viviane Mosé, que fala da importância do sofrimento para o ser humano. O ser humano precisa de dor, precisa de sofrimento, porque é na dor e é no sofrimento que ele se reergue, que ele se sente forte, que ele busca, e tem que ser criativo, ele tem que se recriar. Então, tem ganhos tudo isso. Eu achei fundamental isso que ela falou, achei fantástico, a visão que ela tem de mundo e de vida e desse propósito que é interno, porém, todo mundo sem saber o que é esse propósito, ou muitos não sabendo, chega nesses fatos que estamos vivendo. Então, fica realmente o estímulo para isso. Para quando passar alguma coisa, para um pouquinho e pensa e traz para você e tenta conectar com você essa realidade. Observação mesmo. Uma coisa que eu lembrei agora, nas redes sociais, igual a Gabi falou, não estou nem assistindo mais televisão, porque tudo que passa é isso mesmo, redes sociais tem de tudo também. E eu fiquei pensando, um tempo agora, assim, do ano passado para cá, que eu fui questionada. Por que eu quando eu publicava as coisas no meu Facebook, eu só publicava, compartilhava, quer dizer, mas não escrevia nada. Né? E aí eu fiquei pensando naquilo, sabe? Eu falei, eu achei interessante, eu compartilho. Eu acho interessante, eu acho que outros podem ler. Mas, para mim, o exercício mais hercúleo e difícil de fazer é me posicionar mediante aquilo que está acontecendo. Então, eu leio uma notícia, vejo um fato e fazer o exercício, que para mim é exigente, sair alguma coisa de mim e falar, eu vou compartilhar isso aqui por conta disso, essa foi minha percepção. Ou seja, é uma maneira de me expor. Né? Então, eu me escondo naquele artigo, digamos assim, que eu achei interessante, bacana de colocar, ou muito importante para pensar, muito sério para pensar, mas eu não me coloco. Então, esse também foi um questionamento, eu acho que tem tudo a ver com as mesmas notícias que eu vejo, mas eu não faço um parecer. Né? Eu não faço um parecer, ainda fico muito
ouvindo, escutando, mas sem uma produção de uma organização de ideias sobre um fato. Isso ainda é cômodo, né, para mim. E aí, o que nós pensamos hoje nesse roteiro, como a gente viu, a gente fez uma introdução para trazer essa ideia do ano novo e de onde estaria esse potencial humano, que seria dentro mesmo, apesar de todas as buscas que nós já fizemos. Essa noção da perspectiva, da retrospectiva, para situar um momento que todos nós vivemos, independente de percebermos ou não, é um fato. E agora a gente traz um trecho de uma palestra bem legal que a Dani achou na internet, do Sri Prembaba, que é bem conhecido, provavelmente todos já ouviram falar. Ele é um mestre guru, né, um brasileiro de São Paulo, que é psicólogo, já foi professor de yoga, e ele foi desenvolvendo um caminho de autoconhecimento, e hoje ele tem 10 mil seguidores no mundo inteiro. Vários países o seguem. E propostas legais que falam de autoconhecimento também, porque muitos lugares tratam desse tema, né? E ele fala nessa palestra sobre o propósito, que é algo que a gente quis trazer como um tema para a gente pensar hoje. Quer dizer, o estímulo é um novo ano se inicia, um calendário virou, e é um momento que geralmente os humanos têm a tendência a fazer planos. E aí, quando eu faço esses planos, qual que é o meu propósito real? Será que eu paro para pensar intimamente o que é o meu propósito de vida? E a palestra dele é muito clara. Então, fica o estímulo para assistir. O link, se vocês quiserem pegar, a palestra está no site já, ou se quiserem anotar, porque a palestra é longa, não tem como passar. Tem vários... tem meia hora de música antes também. Música indiana, fica meia hora. São 35 minutos. Já assistiu tudo, por isso que a gente sabe. 25 de música. Mas, assim, fica o estímulo, porque é uma outra visão, mas que, no fundo, tem um fundamento que é a busca por si mesmo. E esse trecho que ele fala de propósito, a gente trouxe para discutir um pouco, porque nos marcou, né? Agora, eu não sei se vai dar... É do 31 ao 36, tá, gente? São 5 minutos. Só clicar no vídeo, qualquer lugar. Um pouquinho, gente. Problemas técnicos. Isso é porque a gente testou 300 vezes antes. Mas sempre acontece. Quando focamos a atenção... Eu achei que era alguém falando, é o Baba. Quando focamos a atenção neste tema, naturalmente, algumas perguntas são evocadas. Para que nascemos? Será que a vida tem um sentido? E se ela tem um sentido, qual é esse sentido? Qual é o sentido da minha vida? Que me motiva? Para que eu acordo de manhã? Por quê? E, ao observar o ser humano em evolução nesse planeta, percebemos que em algum momento da jornada, inevitavelmente, essas perguntas
acabam surgindo. E esse é o início de uma revolução da consciência. É o início de um redirecionamento da própria vida. Porque uma coisa é direcionarmos todos os nossos esforços, todos os nossos recursos e habilidades para fazermos algo no mundo, para atender às necessidades da sobrevivência. Uma coisa é você fazer para ganhar dinheiro, fazer para agradar a sociedade, agradar a família, agradar o entorno, ou mesmo para adquirir poder e fama. Eu chamo isso de propósito externo. Que em algum momento, realmente, nos motiva. Em algum momento, é a fonte do nosso entusiasmo. Mas, também, chega um momento que esse entusiasmo se esgota. Que essa motivação se esvai. Porque esse propósito externo não tem lastro no coração. Não tem lastro naquilo que, de fato, você, enquanto uma alma, veio aqui para fazer. Ou seja, o propósito externo não tem lastro no propósito interno. E eu sinto que essa é uma das raízes da angústia existencial humana. E uma das raízes de muitos sintomas negativos, destrutivos, como a corrupção, como a ansiedade, como depressão, como vergonha. E talvez o mais grave seja o sentimento de desencaixe, seja o sentimento de não pertencimento, seja você se sentir isolado, solitário. Porque é assim que se sente uma pessoa que está simplesmente realizando o propósito externo para atender às necessidades materiais, sem que isso tenha lastro no coração. É aí mesmo que termina. Então, esse é um trecho pequeno da palestra, mas é muito significativo. Para a gente foi, né, Dani? Porque a reflexão é essa mesmo. Qual que é o propósito? O que a gente fala aqui, né? O que a gente está fazendo? Será que eu estou num caminho do que faz sentido para mim? E eu sinto isso, essa sensação de desencaixe, de não pertencimento, peixe fora d'água, vazio completo.
E o que a gente combinou nesse momento era da gente mesmo fazer um relato. Assim, para mim, é interessante, porque até tendo a ver com o vídeo da Mosé que a Dani falou, que a gente ainda vai trazer, geralmente, você perceber esse desencaixe é associado a um momento de muita dor. Eu não conheço ninguém que estava numa praia linda e, de repente, num dia de sol, teve uma visão maravilhosa de que não era este o propósito. E, assim, com muita alegria, ela começou uma busca. Talvez exista, mas eu nunca ouvi falar. Esse parar para pensar, para olhar o que se vive, o que se buscou até ali, e talvez um redirecionamento, é associado à dor. É associado a desconforto, a desencaixe, a angústia. Porque é isso que vai te fazer querer tomar uma outra direção, senão você continua na que está confortável. E nesse ponto, o que eu percebo é que teve um momento da minha vida que eu qualifico exatamente com essas características. Muita dor, muito desânimo. Eu tive uma doença, fiquei mal, e fiquei um período, e até que depois de um tempo eu vi essa falta completa de sentido. Parecia que não tinha nada em que eu pudesse me agarrar, porque aquilo que eu buscava, que era exatamente um propósito externo, que desde que eu me entendia por gente era a minha busca, que era uma busca profissional. De poder fazer a melhor coisa, de ter a melhor formação, de ser melhor profissional. Quando eu estava nesse caminho, eu olhei para ele e falei, gente, isso não faz o menor sentido. Isso eu tinha 22 anos. Eu caí de cama. E o que ele descreve bate tanto que essa questão do propósito externo não está ligado com uma busca interna. E aí vai ter um choque. E ainda bem que teve. O mais interessante é você poder olhar e falar, ainda bem que teve esse choque, porque senão até hoje eu estaria na mesma busca. Onde que eu ia parar? Talvez eu continuasse ali, achando que estava, mas fica um vazio. Então, nesse momento de dor, eu parei para pensar, avaliei e decidi que aquilo que me parecia ser a busca da minha vida não fazia nenhum sentido. E comecei aí uma busca interna. É muito interessante. Então, a dor me possibilitou isso, a falta de sentido, e dá um gás para você ir atrás mesmo. E aí é lógico que vai depender da vontade da pessoa, ou talvez da necessidade. Acho que não é nem da vontade, é da necessidade mesmo que você sente de conseguir esclarecer alguma coisa daquilo que se passa, ou do que pode ser estar aqui. E é válido. Segundo a fala do Prembaba, né, todo mundo vai passar por esse momento na vida, ele falou. Eu realmente não sei se é todo mundo, mas que para mim faz um sentido total, faz. O que eu ouvi do vídeo e que a gente sempre olha, pelo menos eu, né, leio notícias, assisto filme, vejo vídeos, sempre buscando confirmar as crenças, né, que eu tenho, aquele processo de pensamento que eu tenho. E quando eu olhei e assisti o Prembaba falando, eu me lembrei muito do que ele falou de sintomas, com o que o livro Inteligência Mediúnica coloca como a síndrome do desconhecimento interior. Então, é uma linguagem que é adequada pelo que ele fala, né, um guru daquilo que ele acredita, o autoconhecimento segundo esse ponto de vista, essa perspectiva, e dentro do sistema Tempo de Ser, os sintomas da síndrome, né? Então, quais são esses sintomas? É isso mesmo, é a angústia, é o não pertencimento, é um isolamento ou uma ausência de vontade. Você trabalha ou você não tem vontade de trabalhar, não vê um sentido. Você tem até uma vida bacana, conseguiu algumas metas que você tinha se proposto alcançar, você conseguiu alcançar, mas ainda não te preenche. Né? Você vai constituir família, tem filho, tem uma profissão bacana, legal, não te preenche. E aí eu fui pensando em tudo aquilo que eu fui vivendo, e eu me lembrei daquilo que é doloroso também, porque eu acho que foram momentos de rituais de passagem. Sempre que eu precisei fazer rituais de passagem, eles sempre foram muito traumáticos para mim. Porque parece que a impressão que dá é que era mais vantajoso permanecer onde estava, apesar da dor, né? Porque o novo era mais dor ainda, porque era uma ansiedade, que é o que me caracteriza, ser uma pessoa ansiosa, viver daquilo que ainda vai existir, né? E viver daquela agonia interna.
Então, eu fiquei pensando nisso e retomei um período aí de terapias, de tratamento, onde eu pude retomar na minha adolescência. Eu já tinha tido a primeira menstruação e eu tinha ficado cega de um olho, como eu sou até hoje, né? E esse período, para mim, eu tinha entre 12 e 13 anos de idade, quando eu fiquei sabendo da notícia, e eu fiquei por 2 anos num processo muito, muito, muito delicado dessa questão de que, para mim, o mundo não tinha mais razão de existir. Porque eu imaginava isso que a Maritza falou, eu, a primeira filha, tendo uma vida, uma perspectiva de vida onde eu fosse estudar, onde eu fosse trabalhar, ser uma profissional integrada, né? Fazer aquilo que, segundo as palavras dos meus pais, eles não conseguiram fazer. E assim fui. Quando eu tive a notícia de que eu estava cega de um olho e que poderia ficar cega do outro, para mim o mundo desabou. Eu falei, como é que eu vou fazer se o meu recurso é ler? E eu lia, estudava bastante, eu falei, como é que é? Como é que eu vou ficar? E eu lembro que as preocupações apareceram, milhões de dúvidas e questões, e o meu mundo caiu. E junto desse mundo caiu, veio a fase da adolescência, que é uma angústia total. Né, daquele desconforto do corpo, aquilo que você não é mais criança, mas também não é um adulto, você não é mais criança para brincar, para ter um conforto de uma dependência que te favorecia, mas você também não é um adulto que tem que ser responsável ou tem que ter um trabalho que já possa garantir sua sobrevivência. Então, esse meio termo é muito complicado. Você não tem uma posição, né? Você não tem uma posição ainda, pelo menos foi assim que eu senti. E o desconforto com tudo, as informações que não chegavam, e olhando todo mundo e sentindo esse desencaixe. Parece que eu não cabia naquela realidade que eu via a maioria dos meus amigos, meus familiares. Isso eu pude contar um pouquinho aqui naquele dia do ciclo 1, né? Que foi semana passada. E aí fui. Então esse foi o meu primeiro ciclo assim, de grande dor. Eu tentei me reconstruir, tentei e fiz os caminhos que eu achava que era mais interessante, uma busca pelo autoconhecimento. Na época não era autoconhecimento, na verdade era uma busca por alguma coisa que me curasse, alguma coisa que me desse uma base de conforto. E aí eu entrei para a religião espírita, fui espírita por alguns anos, isso me fortaleceu por um bom tempo. E depois as mesmas perguntas continuavam e eu tive mais um período de queda, né, uma segunda queda. E essa segunda queda foi quando eu saí da minha casa. Aí eu estava na adolescência mesmo, eu estava quase adulto, né? Quase adulto, 18 para 19 anos. Quando eu entrei na universidade, tive que sair de casa. E aí as referências, tudo aquilo que eu tinha que me fundamentavam, apesar de muita dor. Uma vez eu lembro de falar para meu pai assim, pai, tá insuportável ficar aqui. E ele falou assim, mas o que você está sentindo? Eu falei assim, parece que aqui, parece que eu vou ficar sem ar, o que está acontecendo? E ele falava assim, não, então vamos no médico, vamos ver o que está acontecendo. Eu falei, não é isso, é alguma coisa, mas eu preciso ir. E foi quando eu decidi ir embora, né? Tinha que ir embora de casa, sair. E também foi um processo muito delicado, solitário, mas que ultrapassou. Passando isso, passaram-se alguns anos, de novo, mais um momento de falta de sentido, de ausência. Eu tinha conquistado a universidade, o curso que eu queria, estava no mestrado, terminou o mestrado, eu caí, mais uma vez. Assim, uma falta. Falei, e agora? O que eu faço? Terminei, mas o que serve para mim disso? Né? Então, as buscas, o que eu quero dizer com tudo isso é que a busca de sentido sempre existiu. E ela vem ciclicamente. Mas eu não percebia, eu só pude perceber esse ciclo fazendo terapia, fazendo essa busca pelo autoconhecimento, esse resgate de uma vida que é ali num corpo fisiológico, de uma mente com todos um cérebro, né, totalmente agitado, do pensamento acelerado e que vive por uma ansiedade por algo que vai acontecer, mas nunca acontece. E perde aquilo que está de fato no presente. Perde a oportunidade, porque a reflexão é exigente. Descrever, sentir o que acontece. Então, isso para mim mudou, é uma questão de postura. Não que eu não caia ainda, não que eu não tenha os meus momentos de recaída, de ausência mesmo de sentido. Mas, hoje, parece que, eu vou usar essa palavra, nem sei o sentido direito dela, mas parece que eu me empoderei de que eu sou alguém. Eu sou um universo, mesmo que desconhecido, mas eu sou alguém, é por ele que eu preciso cuidar, é dele que eu preciso conhecer, e é com ele que eu vou até o fim dos dias que eu precisar partir, né? Que chegar a minha hora eu vou partir.
Não entendo mais se vou continuar, se não vou, isso eu nem coloco em questão. Mas é com isso, esse é o recurso. Então, o meu corpo, a minha mente, a forma como eu fui constituída, é a minha ferramenta, é o que eu tenho de trabalho para lidar comigo. Então, assim, parou aquela desculpa de que não dá, assim eu não consigo, não dá conta, não... Chegou, essa desculpa não existe mais. Não pode ser mais pontuada, pelo menos por mim. Parece que eu necessito me colocar. Que seja a primeira vez, me colocar e entender e levar isso como um propósito, de querer saber quem sou. E aí depois vem todos os desdobramentos disso para uma profissão, né, uma realização, a vida conjugal e tudo mais. E aí fica mais... Tira um peso, para mim pelo menos tirou um peso, e parece que existe uma possibilidade de uma relativa liberdade. Isso é muito bacana. Isso aí que eu estou vivendo, assim, essa possibilidade de que, né, existe liberdade, existe leveza na vida, pode existir. Mas é a maneira como eu vou olhar aquilo que eu estou vivendo. Então, é uma etapa. E isso eu diria que também foi todo esse percurso de autoconhecimento, de buscas pelos caminhos todos que fiz, mas que me trouxeram até aqui. Né? Todos esses cursos do MVS, os ambientes que o sistema possibilitou para mim, junto com os meus colegas aí de ideal, fazer essa reflexão. É lógico que tem milhares de outras se a gente for fazer, mas isso cabe ao nosso currículo, né? E aí, levando em conta esses textos e tudo, a gente traz essas perguntas, e a ideia é que seja discutido na mesa, assim, para facilitar até as próprias pessoas que estão na mesma mesa trocarem, né? Dividir o grupo por mesa, cada um relatará qual o propósito, finalidade da sua vida que consegue identificar. Quais as ações na sua vida hoje te levam a concretizar essa busca? Para ver se tem uma conexão entre um suposto propósito e o que na prática é feito. E você já teve mostras de estar fora do seu propósito? Quais foram essas mostras? Aí pode discutir na própria mesa entre vocês. Se vocês quiserem escrever na folha, a gente deixou a folha justamente para isso, para que levem para casa, porque não vai precisar mostrar nem deixar para a gente. E depois dessa discussão a gente vai abrir um pouquinho para a gente compartilhar. Tá? Então fiquem à vontade entre vocês na mesa para discutir essas duas questões.
ver a coisa andando, quer ver, ele tenta fazer o melhor, assim, de parar para pensar, assim, como é que eu vou fazer, como é que eu atendo os pais, como é, tudo, a postura, isso tem feito uma diferença na coisa. É isso, saber de interagir, de não querer isso, de assim, dos dilemas todos, entendeu? Dessa questão do sabe o que para eles cocheiros, por favor? Oh, meu Deus. Aí desse dilema todo
meu já, né? Então, isso que eu tô falando na sala, do pessoal, quando eu tava falando, como se a pessoa estivesse dormindo, meio que apagou, entendeu? Mas hoje eu achei um dia totalmente atípico ali, na minha, no meu jeito, assim, só quando você acorda também. Assim, eu não fiquei nervosa nem um pouco quando é de ontem eu fiz palestra do Caio aqui. Foi muito legal. Muito legal. 9 de 25 veio, o grupo veio 9. Boa. Vai, eu me salvei, fotografando. Não ria não, de repente apareceu e eu fotografei todo mundo. Isso é muito legal. A gente conversou e a gente já vai criar um grupo agora para fazer mensalmente encontros para discutir a infância, discutir sobre a infância. E aí foi ótimo porque a pesquisa que eu tinha feito vai ser a palestra de março aqui. De chamar gente de fora para fazer as palestras, o público, sobre brincar. Eu não, porque eu fiz a pesquisa para poder falar com as mães. Eu pesquisei um monte de coisa, eu escrevi, vocês não, eu estudei, tal. Aí ontem foi a importância do brincar, mas o tema não vai ser, o tema vai ser brincar é coisa séria. Era uma chamada, lembra? E aí eu trouxe, foi bom, então, foi bom, ótimo, foi muito legal. Aí os contatos que a gente vai fazendo, né, as mães, meninas, primeiro tava aquele gelo, assim, elas estavam, né? Aí eu comecei a falar, não deu tempo de fazer a dinâmica, porque elas chegaram muito tarde. Fazendo, elas começaram a empolgar de um jeito, eu falando, falei por um tempo, aí uma começou a levantar o braço, aí todo mundo começou a levantar. Aí todo mundo questionou e eu deixei muito aberto para que elas falassem as angústias do que estava acontecendo. E a gente foi todo mundo, sabe, comentando, tal. No final, elas agradeceram tanto. E falaram assim, é possível, vamos fazer isso, vamos levar os filhos para a natureza, vamos fazer isso aqui lá. Esse monte de coisa, tipo, básico, sabe? E hoje, uma moça foi responsável de fazer um relato do que foi a palestra para as outras do grupo, dos 25 que não vieram, para deixar um gostinho. Aí ela falou assim, como eu não achei palavras simples que traduzisse o que foi o momento de ontem, eu vou passar esse vídeo para vocês que me chegam. É o vídeo do Facebook onde a gente adulto senta e vai sair a máquina que é você criança. Aquele filme é super lindo, você já viu? Você vai falando toda a sua personalidade criança, o que você brincava, o que você não gostava, o que você mais gostava de fazer com seus pais, o que você não gostava que eles faziam. Você vai traduzindo. Aí uma máquina é como se fosse a câmera, uma máquina do tempo. Aí ele fala assim, então agora você está preparado? Você vai ver a sua criança interior. Aí é você, é a pessoa pequenininha que sai da máquina assim, sobe, vem. Aí todo mundo chora, aquela emoção. E aí, falando disso, que o brincar é um resgate da criança interna, no final. Assim, que a gente precisa resgatar essa criança, a gente precisa cuidar dela para poder olhar para os nossos filhos, olhar para aqueles que estão na infância e conhecer, olhar, estão se construindo. Né? Então, assim, olhar para dar um valor para a infância. E aí ela colocou esse vídeo como as mães foram bater palma, adorar, isso aqui. Mas enfim, foi muito legal. Gostei demais. Demais. Aí elas querem que eu fale sobre agora as fases da infância e depois da puberdade. Mas a puberdade eu não vou entrar nessa não, eu vou chamar a Cláudia. Vamos lá, né? Já são 9h10. Podemos? Podemos retomar, pessoal? Podemos? Gabi.
Conversa tá boa. Vamos lá? Não tem problema. Isso que é o legal, é a discussão. Por isso que a gente pôs por mesas, que é mais legal, né? E aí, conseguiram pensar no propósito, se tiveram, conseguiram habilidades, descobrir as ações que te conectam ou não com o propósito externo e interno? Eu acho que a gente pode continuar para vocês. Pode ser? Alguém quer falar? Ou a discussão aí foi suficiente? A mesa foi suficiente. Foi? Então tá, vamos lá. Agora a gente caminha para concluir. Então, como a gente está dentro do sistema Tempo de Ser, de novo a gente está fazendo essa reflexão, trazendo o que o Prem Baba fala como um propósito, aquele trechinho do propósito externo e o propósito interno, que tem que haver conexão. Quando não há conexão, há todos aqueles sintomas. E então é legal a gente esclarecer sempre qual que é, ou nos lembrarmos qual que é o propósito do sistema Tempo de Ser. Constituir uma nova pedagogia denominada Educação de Essencialidades, que estimule no indivíduo a autoaprendizagem, por meio do seu potencial de inteligência mediúnica, formando educadores aptos à autogestão. Esse é o conteúdo que está está no portal, né? Todas as pessoas têm acesso a ele, e nós trouxemos aqui, por quê? Porque nesse início de ciclo 1 e início de ano, o movimento próprio que o núcleo está vivendo e o sistema de uma maneira geral, né? Revendo e buscando a partir dos registros, aquilo que vivemos no ano passado, ajustar a busca daquilo que viveu, né? Um ajuste é sempre necessário. E o ajuste só pode ser feito mediante aquilo que foi observado e registrado, como na nossa vida. E aí trouxemos, então, o propósito para dizer que, assim, todos aqueles que buscam o sistema Tempo de Ser ou buscam pelo autoconhecimento dentro do sistema Tempo de Ser, a primeira informação importante que precisa ter é que o método não está pronto. Não é um método que a pessoa vai chegar aqui e vai receber, olha, a apostila, vai receber o livro, você leva para casa e faz, que é isso. Faz esse exercício que você vai conseguir fazer o autoconhecimento. Existem ambientes propícios para isso, existem os ciclos de aprendizagem, como foi colocado lá, né? O indivíduo e a sua autoaprendizagem, como também o potencial, que aí é uma palavra que é do sistema, esse termo, essa terminologia, que é o potencial de inteligência mediúnica, que não foi tirado, né? Um conceito que para a gente ainda está sendo construído. O que é a inteligência mediúnica? Esse canal de fazer esse acesso, ou que o Prem Baba, na linguagem do Prem Baba, eu compreendi que é fazer essa conexão, é o que conecta o propósito externo com o propósito interno. Então, ter essa mediação, saber fazer esse equilíbrio, essa conexão, é o que a gente chamaria aqui desse potencial que todos temos de inteligência mediúnica. Inteligência, todos nós somos inteligências, mediúnico porque é um canal, é uma maneira de sentir, uma maneira de tornar consciente, trazer para o consciente aquilo que ainda está inconsciente, né? Informações que eu vivo e que eu desconheço. Ou os fatos que eu vivo, mas eu desconheço as causas dele, que o sistema também propõe que as causas estariam na nossa infância, no período de formação da pessoa ou de formação do sistema de autoimagem. Então, a gente só retomou aqui para o William, para o Letelier, para a Gabi, para aqueles que estão novos, que estão chegando, né, ou que já conhecem de algum modo, e para a gente relembrar o que a gente está construindo. É um método, e todo método que, para ser construído, exige tempo, exige pesquisa, exige dedicação, exige registro. E, além do registro, observação e sínteses, pequenas sínteses, que agora é o exercício, né? E a partir do que vocês discutiram, a gente pode ir para casa com estímulo, com um exercício. Se não tínhamos pensado até aqui no propósito de vida, de sentido de vida, hoje a possibilidade foi colocada. Hoje chegou nas nossas mãos essa pergunta, esse questionamento. E aí, né, continuando a própria definição que foi dada no slide anterior, relativa ao que seria o propósito do STS, um tema, como a Daniela falou, muito ligado a esse assunto, que é um tema específico do sistema Tempo de Ser, é o tema inteligência mediúnica. O que seria inteligência mediúnica? Que é esse canal que é utilizado, esse potencial que todo ser humano tem,
que no STS a gente define como potencial que vai possibilitar o autoconhecimento, que vai ter como produto a autonomia do ser em se autogerir. O que seria esse processo psíquico, produto da progressividade da inteligência, que consiste na capacidade de o indivíduo sentir, observar, identificar e compreender de forma consciente seus fenômenos psicológicos, que são padrões de comportamento, sentimentos e emoções, podendo com isso antecipá-los e coordená-los. Então, é uma definição sucinta que tem no livro Inteligência Mediúnica e que quer definir o que é, então, esse potencial que para nós é a base que vai possibilitar o autoconhecimento. É essa capacidade de se auto-observar e de enxergar os mecanismos que vão te gerir o tempo inteiro. E ao entender como eles funcionam, você pode coordená-los. Não é uma proposta de mudança mirabolante e felicidade plena, porque realmente a gente percebe que isso não é real. Mas isso causa uma pacificação interna. Porque quando você percebe como você funciona, e você percebe que é possível gerir esse mecanismo em você, isso te gera paz interna. É uma consequência direta. E nesse ponto que a gente combinou, nesse momento da conversa, que tem a ver, após uma discussão do propósito interno, do que é a busca de vida sua, do que o STS tem como propósito, que no fundo é o propósito de quem participa do movimento, que não é o propósito do STS, é de todos os seres que integram esse movimento. Nesse momento, o que a gente faz é essa percepção, e no nosso diálogo, do que a gente identifica, então, como fruto dessas buscas internas em nós mesmos. A gente parou, elaborando, a gente sentou e falou o que eu, Maritza, e o que Daniela, então, conseguem de fato identificar em suas vidas como fruto deste processo, que é um processo interno de muito esforço, dedicação, análise, autoobservação, percepção de mecanismos internos. E é muito interessante, porque a gente para, pensa, avalia e começa a se observar nessa fresta, vamos dizer. E a gente combinou de trazer algum relato, né, Dani? Da mesma forma que a gente trouxe um relato nosso, do que percebemos como um momento da vida em que o propósito interno deu mostras de não estar sendo percebido, e isso para mim fica um pouco nítido, porque foi bem marcante na minha vida. Nesse momento a gente também pode identificar o que já seriam mostras dessa autonomia, que é o que a gente vê como a consequência de um processo de autoconhecimento profundo. Então, o resultado desse processo, que é a utilização da inteligência mediúnica, para se perceber, é uma autonomia, em todos os sentidos. É uma autonomia de você com você mesmo. Você se bastar. Isso não quer dizer que você não precisa de ninguém, que você não vai se relacionar, de forma alguma. Mas você consegue perceber em você esse potencial e em você essa capacidade de se gerir. E isso vai refletir em relacionamentos, em parte financeira, isso vai refletir em todos os aspectos de uma autonomia. E é lógico que, aos poucos, não vai ser do estalar e conseguiu. Mas ao perceber... Tem. Às vezes você acha que já está completamente autônomo e percebe que estava um pouco iludido. Então... a gente trocando, que é muito válido, a gente sempre fala, né, Dani? Para a gente, o mais válido, a gente não tem dúvida, do curso é para a gente. Porque o que é do processo interno para chegar nisso daqui, só quem faz que consegue viver. E nesse momento de reflexão, a gente escolheu alguma coisa assim que é muito marcante. Para mim, o que eu percebo é numa questão de relacionamentos. Em todos os sentidos, mas em especial relacionamentos familiares. Que sempre me intrigou. O que acontece? Por que acontece desse jeito? Por que duas pessoas se dão tão bem? Por que duas pessoas se dão tão mal? E isso principalmente eu, dentro da que se dá bem e da que se dá mal. E ao você começar a entender esses mecanismos internos, você entender como você funciona, necessariamente você vai entender os seus relacionamentos. E isso eu poderia descrever que é libertador. Você entender como que foi aquela relação, como você foi formado, porque, como a Dani falou, você vai ter que voltar na infância, é inevitável, porque lá está a sua base, lá está a forma como você foi constituído, e, na verdade, se você olhar para você hoje, você está reproduzindo o que você viveu e teve de influência lá.
E nessa questão dos relacionamentos familiares, me marca. Poder conseguir olhar de uma forma já, vamos dizer, acolhedora. Isso é um reflexo do movimento, porque ao você entender como funciona em você e no outro, você acolhe, porque você vê que existem limitações, até pela forma como foi formado. E começa a entender como isso se dá. Com você, com seus pais, entre os irmãos, e como que você reflete isso em todas as relações da sua vida, em especial no trabalho. Então, para mim, é palpável isso. Como que um esclarecimento, da forma como eu me compus, né, ou fui composta pelo meio, e da forma como eu me relacionei ali, veio me trazendo, e hoje, ao entender, eu posso coordenar movimentos que antes eu não via e sequer possibilitava ter algum controle. Hoje, não quer dizer que eu não sinta, eu até sinto isso nas relações, mas posso antecipar reações que eu teria e ter um certo tipo de controle, e posso ter deslizes. Isso é muito importante, a fala da Gabi. Isso não quer dizer que eu falhei ou que eu não vou conseguir, porque é natural, porque eu estou aprendendo. Mas isso é concreto. E eu falo assim, de coração, porque é realmente nítido. E como que era confuso o estado mental de viver essas situações sem entender nada do que se passava. Só viver as consequências daquilo, porque você não via o processo acontecendo. E já começar a identificar, necessariamente vai trazer uma paz interior, que não é plena e constante e vive como se fosse numa nuvem, não é real, mas ela existe. E ela me dá mostras de que isso é possível. Então, para mim, isso é libertador. É como se fosse me dar noção de que é possível ultrapassar os meus limites internos. Limites que eu não identificava, mas sentia. E hoje, ao enxergar e ao entender o processo, eu posso ultrapassá-los com mais facilidade. E eu entendo com mais frequência a partir do momento da prática mesmo. Então, é real o processo. Eu consegui pensar em várias ou algumas coisas desde quando eu vim para São José. Eu tentei limitar o tempo, né? Pensei assim, a partir de quando que eu vou pensar o que aconteceu de fato. E aí eu limitei o tempo dentro do sistema Tempo de Ser, dessa vivência do método para mim. E vai fazer 5 anos que nós estamos aqui em São José dos Campos. E desde que estamos aqui, adentramos a um núcleo de aprendizagem. Começamos a participar de um núcleo de aprendizagem. E para mim fez muita diferença, porque, primeiro, é uma noção bastante infantil da vida, em que era recheada de uma mente imaginativa, assim, bastante fértil. Tudo era possível, era o mundo das possibilidades. Sabe aquele desenho, O Mundo Fantástico de Bob? Era a minha mente. Era a minha mente? Não é a minha mente. Ela funciona muito assim. Então, tudo era possível. Então, tinha muita fala, tinha muito entusiasmo, muita empolgação, mas a ação não existia. E a ação não existia por quê? Porque eu esperava, como eu sempre esperei, e tive, de alguma forma, um jogo que me possibilitavam que as coisas aparecessem para mim. As coisas surgiam. Então, meu mundo de imaginação fluía e as coisas surgiam. E eu não me colocava nele a ponto de sou responsável por ele. E aí chegou um momento onde esses fantasmas, essas crenças, essa imaginação toda foi caindo, né? Foi descortinando, foi aparecendo ali. Opa, não é tão assim, né? O mundo não é tão assim. E aí eu fui percebendo limitações que eu me coloquei. Um mundo que eu criei para mim, de limitações. E limitações em todos os aspectos. Limitações de um relacionamento conjugal, daquilo que eu achava que era... vida de casal, um conceito de vida de casal, que tinha que fazer tudo junto, tinha que morar junto, tinha que pensar junto, tinha que viajar junto, tinha que ter um negócio que fosse junto. Ele podia ter o trabalho dele, mas ele tinha que ter um negócio que fosse comigo, que ia me dar. Mas o que era isso? Era essa vida que eu tinha, que alguém sempre estava me apoiando, estava sempre alguém ali, né? Só que isso era pesaroso, isso pesava, e eu não percebia, né? Pesava e eu não percebia. Com muita crise e brigas e tudo mais dessa criança mimada e egocêntrica, né, que quer tudo para si, quer só ser atendida, eu fui percebendo então que deveria mudar, a postura deveria mudar, né? Eu estava uma criança num corpo adulto e não me cabia mais não reconhecer aquilo, era um fato, né? Eu me movimentava, a maior parte dos meus movimentos era de uma criança egóica.
E isso com muita terapia, muita conversa de grupo e muito investimento de leitura, de tentar sentar, pensar o que se é. E hoje eu consigo dizer para vocês, hoje eu vislumbro um mundo do meu tamanho, assim, do que é possível de fazer. Nem grande, que eu não consiga alcançar, né, que seja lá muito grande, mas também nem tão pequeno que eu não consiga ver, que só fica na imaginação, ele não é palpável. Não, hoje eu consigo mensurar algo, né, que seja do meu tamanho, que seja assim, do tamanho da minha perna, do meu pulo, e assim, fazer isso que a Maritza falou, de repente recuar, dizer, opa, peraí, achei aqui, eu fui, né, foi presunção demais, vamos voltar, vamos pensar, refletir. Mas isso eu só consegui fazer porque foi necessário ter uma consciência de que quem me manipulava, quem lidava com a Daniela, quem fazia a Daniela existir, era uma criança egóica e não um adulto que já cresceu. Né, que acolhe essa criança que existiu com todas as características e a partir dessa criança dá a mão para ela e fala, agora eu te comando. Agora é possível fazer isso, estamos juntas, eu não vou te abandonar, mas eu quero fazer. Então, esse, para mim, é um momento que é bastante significativo do ano passado, especialmente do ano passado para cá, de várias crises de existência, crises de será que estou indo no caminho certo, será que estou bacana, é isso mesmo, tem sentido, não tem? E hoje dizer que assim, tem e continua tendo, porque eu estou conseguindo perceber tudo isso, que antes eu não percebia. Antes eu exigia dos outros, então tinha um peso. O outro sentia o peso e eu sentia um peso de ser um peso para o outro. Era nítido isso, e era a ansiedade assim, transbordava. Então, um pouco do que eu falei dessa questão de uma possibilidade de liberdade, um pouquinho que seja, foi bacana, foi suave, está sendo. Não que isso também não significa que o mundo maravilhoso chegou e eu aportei no mundo maravilhoso, de uma consciência. Não é isso. Mas são poucos momentos que a gente aí eu vou usar de novo, eu me empodero da pessoa que eu sou e comando. E é minimamente, são pequenos passos. Então, assim, para mim, antes não era nem vislumbrado, eu não vislumbrava fazer algo que fosse por minha conta, somente eu. Eu até colocava meu nome, fazia, me candidatava, mas algum apertinho, alguma coisa, opa, já escorregava, já buscava um apoio, e justificando que eu não dava conta. Então, hoje isso é possível, e vejo muito com os meus amigos que mais convivo aqui, o quanto, assim... A Maritza e a Cris que falam, parece que foi um salto, assim, de quando eu cheguei para agora, de movimentação. E não foi um salto, né? Foi o passo a passo, o dia a dia, e continua sendo. Então, esse é o que eu queria, assim, compartilhar com vocês, daquilo que eu vejo, que se não fosse o autoconhecimento, esse querer, essa necessidade de debruçar, provavelmente quem estaria aqui era somente a criança Daniela, egóica, frustrada, caprichosa, querendo... né, ter o respaldo, querendo que alguém pegasse no colo. E então, para finalizar, depois desse percurso, a gente trouxe o final do poema, que foi um trecho bem marcante para a gente, do Carlos Drummond, né? Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Isso pode acontecer a qualquer momento. E é real, realmente, não vai ser virada de calendário, não vai ser começo, final de ano, aniversário. É qualquer momento. Carnaval. É possível e cada dia é possível ser um dia novo. A gente brincou elaborando um segundo novo, um milésimo de segundo novo. A oportunidade é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Várias ao longo de um dia a gente tem, imagina, de uma vida. Então, que a gente consiga fazer valer. Não deixe passar tempo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Ninguém aqui sabe, eu acho, quando vai acabar a experiência. E ela é muito válida. E com os altos e baixos, idas e regressos, ela vale muito a pena. E fica o convite de cada um criar o seu próprio ano novo, dentro de suas perspectivas e metas. Obrigada pela oportunidade, obrigada ao pessoal que está assistindo. E até o mês que vem, né?
Eu também dou boa noite, agradeço muito sinceramente o momento. Para a gente é muito válido poder estar aqui. Eu acho que todo mundo devia ter essa possibilidade, essa experiência que é profunda. De parar, avaliar, escrever, rever, pensar intimamente o que aquilo significa e trazer algo que a gente espera que faça sentido para vocês, mas que, na verdade, faz para a gente. Então, a gente agradece de coração a oportunidade e que esse ano renda muitos frutos para cada um de nós. Boa noite, gente.